Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula de estatística. Hoje nós vamos trabalhar com histogramas de vestibular. Então aqui eu estou com uma planilha, né, com dados de vestibular, em que você tem o número de acertos nas provas, por exemplo, do vestibular da URGS, né? E a frequência, ou seja, a quantidade de pessoas que acertaram aquelas questões. Tá? Então, o que nós faremos? Nós faremos o seguinte agora, nós vamos fazer a soma, né, dessas frequências. A soma dessas frequências vai me dar o número de pessoas que fizeram essa prova, ok? Então, vamos lá. Então, o número de presentes, basta somar as frequências. Então, igual a soma, tá, da coluna frequências. Pronto. Então, eu tenho ali, com esses dados, 11.991 pessoas fazendo a prova de física, né, nesse dia. A minha ideia é fazer o que com isso, né? Vocês vão ter que fazer o levantamento de todas as provas. Você veja que eu tenho aqui física, literatura, inglês, espanhol, português, biologia, química, geografia, história e matemática. Então, cada um de vocês vai fazer 2 planilhas dessas, tá? E vocês vão repetir aquilo que eu estou fazendo nesse exemplo, tá? Eu não vou fazer todos, porque senão o vídeo fica muito pesado. Mas então, continuando, né? Aqui nós temos então o número de pessoas que fizeram a prova, é nada mais nada menos do que a soma, né, das frequências em cada prova. Esses dados a gente levanta da URGS, tá? Depois eu vou explicar como é que vocês vão fazer o trabalho. Muito bem. A média. O que seria a média? Deixa eu só dar uma diminuída aqui para mostrar as fórmulas que eu coloquei para vocês aqui. Vou ocultar. Então, o que seria a média, né? A média para a tabela de frequências. A média é uma média populacional, porque aqui no vestibular nós vamos fazer a contabilidade de todos que foram presentes na prova. Então, tu vais ter, no caso, o somatório do produto frequência vezes o número de acertos. Isso vai te dar o valor da média. E dividindo isso, então, pelo número de candidatos que fizeram a prova, que é a soma de frequências, que nós já fizemos antes. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente tem que proceder, então? Nós temos que fazer uma soma de um produto, né? Vocês vejam que aqui, ó, eu tenho o produto da frequência vezes o número de acertos, tá? O x é acertos. E n é o número total de presentes na prova. Então, nós temos que usar uma função chamada soma produto, tá? Então, isso vai ser igual a soma produto. Ó, dá 2 cliques ali, entra somar produto, né? E agora eu vou indicar que produto que eu quero somar, através de 2 matrizes. A matriz 1 que aparece aqui, ó, é uma dessas colunas. Dá ponto e vírgula, né? Depois de marcar a primeira matriz, e depois marca a segunda matriz e fecha o parênteses, tá? Fechou o parênteses. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir pelo número de termos, que é o n. Então eu vou fazer a divisão por n, que é a célula que nós calculamos anteriormente. Dá Enter, então eu tenho a média na prova
de física de 10,83, né, acertos nessa prova. Isso quer dizer que, somando todos os candidatos e dividindo pelo número de candidatos, o número de acertos deles, né, somados, né, e dividido pela quantidade de quantidades, deu 10,8. Né? Então, temos a média. Agora, o desvio padrão, tá? Eu não tenho como calcular ele com uma fórmula, uma função do Excel. O Excel aqui tem funções, né, para calcular desvio padrão. Mas, como eu tenho um produto ali, ele dificulta um pouquinho o cálculo. Então, eu vou ter que fazer um a um isso aqui. Então, esse aqui é um pouquinho trabalhoso. Então, vocês prestem atenção como é que eu vou fazer. Tá? Então, aqui, ó, a fórmula está aqui, ó, desvio padrão, né, para a tabela de frequência. A segunda fórmula que vocês estão vendo aí, né? Então, o sigma é a raiz do somatório da frequência vezes a diferença entre o valor dos acertos menos a média elevado ao quadrado. E tudo isso dividido ainda por N, que é o número de pessoas que fizeram a prova. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a raiz, né? Então, igual raiz. Então, aqui você já encontra a raiz. Dá 2 cliques, né? Tenho que dar dois parênteses de entrada, porque eu tenho que fazer essa divisão aqui e essa soma, né? Então, vamos lá. Agora eu tenho que fazer esse somatório aqui. Então, é a frequência. Então, lá, a frequência aqui, ó, 25, né? Vezes, agora a parênteses. Agora tem que fazer essa diferença aqui, ó, xi menos mi, né? Que é a média. Então, o xi é o número de acertos, menos a média, que é esse valor que nós calculamos antes aqui. Mas veja, você vai colocar isso fixo. Então, você tem que apertar o F4 agora, nesse momento. Ó. Então, veja que aqui apareceu como uma célula fixa, né? Vamos fechar o parênteses agora e elevar ao quadrado. Então, você aperta o Shift e chapéu, né? O circunflexo dá um espaço que ele já aparece ali. Elevado ao quadrado, bota um 2. Ok? Feito isso, né, nós precisamos agora, né, fazer o somatório da outra linha. Então, eu copio isso aqui, né, boto um mais aqui, ó. Copio, tá? Porque isso aqui eu vou ter que fazer várias vezes. Então, são 25, né? São 25 células. Então, copia e cola até mais 24 vezes. Então, eu já fiz uma, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deu. Depois de fazer esse somatório todo, né, a gente tem que fechar esse parênteses aqui. Tá? Mas antes vamos ajustar. Então, nós temos que ajustar as células agora, porque elas estão todas iguais, né? Então, você volta lá, ó, e verifica. Aqui eu tenho o B6 e o A6. Então, eu tenho que agora ir aumentando. Então, eu tenho o B7 e o A7. Ó, B7, A7, depois B8, A8. Depois B9, A9. Depois B10, A10. Depois B11, A11. Depois B12, A12. B13, A13.
B14, A14, B15, A15. Aqui tem que ter muita calma para não errar, né? B16, opa, B16, A16, B17, A17, B18, A18, B19, A19. Aqui tem que diminuir aqui, ó, para a gente ver embaixo. Então, B19, A19, tá. B20, A20, B21, A21, B22, A22, B23, A23, B24, A24, B25, A25, B26, A26, B27, A27, B28, A28, B29, A29, B30, A30. Ufa, terminei, né? Então, terminei até aqui, mas faltou um, né? Faltou o 31 e o 31 aqui, ó. Não tá aparecendo na conta. Então, vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Começou no 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, tá? 28, tá? 29, 30, faltou uma. Então vamos copiar aqui um. Faltou um aqui. Então vamos copiar. Tá, então faltou 31 e 31. Pronto, agora eu vejo que, ó, tá completo, né? Certo. Agora o que eu fiz? Eu fiz toda essa parte de cima aqui, ó. Tá? Agora eu tenho que dividir por N, né? E fechar parênteses. Então vamos lá. Dividido por N, que é o número de participantes, tá? Aqui, ó. N. Fecha parênteses. E dá Enter. O desvio padrão, então, deu 5,06. Tá? Muito bem. Então, nós temos o nosso desvio padrão. Tá? E por último, gente, é só fazer agora o desvio padrão experimental da média. O que é esse cara? Esse cara aqui é o desvio padrão dividido pela raiz de N. Só fazer isso, ó. Desvio padrão dividido pela raiz de N.
tá? A última fórmula ali que vocês veem. Então, como eu tenho o desvio padrão feito, tá? E tenho o N, basta então fazer a continha. Então, vamos lá. Bem fácil essa. Então, igual ao desvio padrão, clica no desvio padrão, dividido pela raiz do N. Raiz de quem? Dá 2 cliques do N. Beleza? Fecha parênteses, dá Enter. Tá aí. Então, a incerteza tipo A é de 0,046. Tá, pessoal? Isso aqui, então, o que que é, né? Isso aqui é o que vocês vão fazer no trabalho, tá? Então, vocês vão trabalhar com esse exemplo, tá? E vocês vão fazer todas essas colunas aqui, ó, literatura, inglês e tal, para 2 provas de vestibular, tá? Então, cada um de vocês vai fazer para 2 provinhas e me entregar, certo? Mas ainda não está concluído aqui. O que que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o histograma dessa prova, tá? Então, como é que vocês vão fazer o histograma, né? Vocês vão pegar o número de acertos e a frequência, tá? Vocês vão marcar as colunas. A inserir colunas, um gráfico de colunas. É o primeiro gráfico que aparece ali para vocês. Então, isso aqui vai te dar, né? Esse gráfico é o histograma, tá? Dessa prova. Então, isso vocês vão fazer para todas as provas, tá? Vocês vão botar na mesma planilha, assim, separadinho, os gráficos. Pode botar mais para baixo, organizar como vocês quiserem entregar, tá? E vocês me entregam. Beleza, então? Então, estou postando o material aí, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, dá uma voltadinha no vídeo, né? Dá uma paradinha e refaz de novo, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite.